Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, para variar, estamos cheios de matérias incríveis. Olha só o que a gente preparou. A doutora Beatriz Martins fala sobre o uso da cannabis na medicina veterinária. Vamos falar dos cuidados que devemos ter com os brinquedos dos pets com o Dr. Leandro Landim. E um papo maravilhoso com Apollo Vix sobre o cão comunitário e o abrigo São Lázaro. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. A minha pet dica de hoje é, para você que quer adquirir um animal exótico ou silvestre, tem um bichinho diferente na sua rotina, adquira seu animal de um criador legalizado ou regulamentado, né? Aquele animal ele necessita obrigatoriamente ser oriundo de um ambiente regulamentado para que você não tenha problemas futuramente. Gente, eu estou aqui com o Dr. Leandro Landim, médico veterinário, pós-graduando em cardiologia e faz atendimentos em domicílio. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Catuxa? Doutor, hoje em dia o atendimento em domicílio ele é muito importante, né? Porque eu acho que tira o estresse do animal e é cômodo para o tutor também, né? Assim, o atendimento veterinário em domicílio não é uma novidade, né? Assim, a gente hoje está em ascensão, né? Assim, está em alta, é uma modalidade dentro da veterinária que está crescendo muito, mas que não começou agora. Só que, assim, a profissionalização dele, assim, os métodos que a gente está adotando, que está se tornando cada vez mais direcionado para isso, né? Então, assim, tem muito veterinário que está direcionando para o atendimento em domicílio. E eu vou pegar esse gancho do atendimento em domicílio. O senhor deve chegar em casa, já que nós vamos falar sobre isso, uma das primeiras coisas que o senhor olha deve ser os brinquedos dos pets, né, doutor? Pronto. Já vai avaliando, né? Isso é a vantagem do atendimento em domicílio, porque a gente está no local, está na casa do pet, né? Então a gente consegue ter essa visão, né? Uma coisa na clínica a gente vai perguntar, em casa a gente vai ver. Então, assim, a primeira coisa que a gente percebe muito em muitas casas, em muitos lares, são os brinquedos espalhados, né? Então, eu acho que muita gente em casa não deve se atentar, como eu também estou vendo agora, da importância de saber o que é que você vai oferecer para o seu pet, né? Tu não pode sair dando qualquer brinquedo, não, né? Isso é uma verdade, porque assim, muitos tutores, principalmente quando adquirem e adotam um pet, a primeira coisa que eles pensam é comprar os brinquedos, levar para casa, para se divertir com eles. Realmente, assim, o brinquedo é um ponto de distração, né, para o pet, mas ele tem várias finalidades, como a diversão, né, a atividade física e a preservação da saúde mental do pet, né, porque ele vai interagir. Além de um ponto principal que eu sempre coloco, que é a interatividade entre o pet e o tutor, né? Então, assim, a importância de saber qual brinquedo você vai levar para o pet é fundamental, né? O tipo de brinquedo, o tamanho, o tipo de material. Né? Porque existe a gente falando em filhote, geralmente o brinquedo está mais direcionado ao filhote. Claro que existe, os adultos também brincam, né? Aí já tem os brinquedos voltados mais para o lado de comportamento, de interação em relação a habilidades, né, motoras. Mas o filhote, bem filhote, geralmente ele tem os brinquedos, os mordedores, tem os brinquedos de pelúcia, que geralmente são os principais logo quando eles se separam da mãe, dos irmãos, que eles remetem ao acolhimento, né? Ele vai representar isso, os bichinhos de pelúcia, né? E tem as bolas, né, para jogar, os squib, então os frisbee, né, na verdade. Sim. E nessa interatividade é importante você conhecer o pet também. Né? Para saber que tipo de material que Isso, porque se eu tenho um cão que ele destrói tudo, que na minha frente ele já faz muita coisa assim, que eu sei que ele vai destruir determinado tipo de material, então eu tenho que pensar num material mais resistente e que não traga também nenhum trauma para o pet, né? Entendi. Eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente faz, não sei se chega a ser um brinquedo ou é petisco, mas acho que pode ser um brinquedo. Aqueles ossinhos brancos, né, que a gente compra e oferece. Que a gente chama de couro de boi, né, desidratado. Sim. E tudo. Bom, o senhor recomenda ou não, doutor? Primeiramente, eu não recomendo, né? E segundo, assim, ele é um petisco. Como ele é um petisco assim, que não é destruído rapidamente pelo pet, né? Então, assim, é diferente de um biscoito e tudo.
ele leva mais tempo para desfazer aquele nó, destruir, então ele acaba sendo um ponto de distração que muita gente considera um brinquedo, mas ele é consumido, né? Ele é comestível, né? Só que assim, o ponto perigoso que eu acho desse brinquedo, porque quando os cães eles conseguem desfazer o nó, né? O fragmento daquele nó, dependendo do tamanho, na hora de deglutir, de engolir, ele pode se engasgar e aí pode ser fatal, né? Então eu não recomendo esse tipo de ossinho, né? Então qual seria o material, doutor? Para os ossinhos? Hoje em dia existem os produtos desidratados, assim, ressecados, né? Que podem ser comestíveis, mas eles são mais, como é que eu digo? Eles são ressecados, né? Assim, eles não trazem pedaços, fragmentos maiores. E tem aqueles que eles só vão roer, né? Existe hoje casco bovino, existe orelha bovina desidratada, né? Então esses aí eu posso dar, posso oferecer. Ah, interessante. Doutor, mais uma pergunta aqui que eu acho que também deve chegar para o senhor, essa pergunta. As garrafas PETs, que a gente faz uma brincadeira, coloca ração dentro, coloca alguma coisa para fazer barulho. Pronto, bem interessante. Recomendo, e assim, é um brinquedo de baixo custo, porque assim como criança, tem pets, tem cães que você vai na loja, compra um brinquedo caro e ele não se interessa. Aí você em casa faz um brinquedo ali caseiro, faz uns furos na garrafa, coloca a própria ração dele, joga então pode, e ele vai brincar, né? Então, além de brincar, ele vai estar se distraindo e vai estar exercendo sua atividade mental, né? De tentar tirar a ração. Ele vai exercer várias outras funções além de brincar. Doutor, olha, assim, muita coisa que eu não sabia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço e ficamos à disposição. Se em casa surgir alguma dúvida, o pessoal manda para as nossas redes sociais e o doutor já se compromete em voltar e responder as dúvidas. Estamos aqui para quando vocês precisarem, a gente está de volta. Doutor, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, nossa rede social hoje a gente está no Instagram, drleandrolandim.veterinário. Aí quem precisar da gente para atendimentos em domicílio, a gente fica à disposição. Muito obrigada. Obrigado também. Minha pet dica para você que tem um cão filhote são os brinquedos de material firme e resistente, para que não traga nenhum mal para o seu pet. E eu estou aqui com a doutora Beatriz Martins, médica veterinária, que atua na área de animais silvestres e exóticos e no uso da cannabis na medicina veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo bem, doutora. Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite e para falar de um assunto que, assim, está se expandindo e vem se mostrando como solução também para várias patologias, né, doutora? Isso. Agora, o que acontece? A gente sabe que funciona, sabe que dá um bom resultado, mas muita gente não procura porque não sabe em que situação procurar. Sim. Quando que eu devo recorrer, doutora, ao tratamento com a cannabis? É muito comum essa dúvida, eu acho que é a dúvida que eu mais recebo, assim, tanto na clínica como no Instagram, nas redes sociais, é quando utilizar. E eu posso falar um pouco da minha rotina, eu acho que dá uma esclarecida muito boa nessa questão de quando utilizar. A cannabis ela é excelente como um suplemento alimentar, como qualquer coisa, mas na questão das patologias, eu acho que a minha maior rotina clínica é no controle de dor. Então, animal que tem uma displasia de quadril, tem algum tipo de dor, é muito comum os animais atualmente terem essas dores articulares, até porque eles estão vivendo mais tempo, a gente está tendo esse cuidado maior. Então, a gente utiliza muito o controle de dor. No controle de crises convulsivas também, a gente pode utilizar tanto somente a cannabis, como a cannabis em associação a outras medicações. A gente também tem uma resposta muito boa. Mas eu acho que atualmente as minhas duas maiores rotinas são animais com a que a gente chama de Alzheimer canino, que é a disfunção cognitiva do cão idoso. Então, é aquele cãozinho mais idoso que começa a ficar meio perdido dentro de casa, começa a ficar meio desorientado, troca o dia pela noite. É o Alzheimer canino. É o que a gente chama de Alzheimer, mas é conhecido como disfunção cognitiva do cão idoso. Então, ele troca o dia pela noite, tem um horário que ele começa a andar perdido pela casa.
é uma das minhas principais casuísticas no momento. E também animais com reatividade, que tem uma questão de serem mais reativos a outros cães, a pessoas, a animais realmente muito ansiosos. Doutora, então quer dizer que os benefícios realmente é esse, ele vai, tipo, restituindo, a gente pode dizer, vai reconstruindo, vai dando qualidade de vida ao Isso, ela animal. dá qualidade de vida. Por exemplo, no caso de Alzheimer canino, ela trata essa questão da ansiedade, que essa disfunção cognitiva já traz para o animal. A cannabis, como muita gente acha que a cannabis, ela queima neurônio. Na verdade, ela é neuroprotetora, ela protege os neurônios. Então, às vezes, ela impede que esse dano nervoso seja muito extenso. Ela tenta barrar isso. Então, também eu trato muito animais que têm algum tipo de neoplasia. Então, eles fazem tratamento com a quimioterapia, mas a quimioterapia deixa muitas sequelas, o animal fica mais quietinho, tem vômitos, então a gente também utiliza a cannabis nesses casos. Então, a cannabis, ela pode ser um tratamento principal, mas ela também ajuda, é como se fosse um auxílio a outros tratamentos, né? E qualquer animal pode usar, doutora? Qualquer animal. Cães, Você gatos. que é médica de animais silvestres exóticos deve responder bem isso, né? Cães, gatos, calopsitas, papagaios, coelhos, é muito comum a gente utilizar. Em coelhos é mais pela questão de dor, porque a gente tem coelhinhos mais idosos, então a gente utiliza bastante no controle de dor. Em aves, pela questão de arrancamento de penas, a gente também pode utilizar, então a gente tem N possibilidades de utilização. Eu fico encantada, sempre que eu falo de cannabis, eu fico encantada, principalmente quando a gente vê o resultado, né, doutora? Acho que você deve ter essa satisfação sempre, né, de acompanhar um animal que chega sofrendo e depois você vê ele com qualidade de vida. Mas, doutora, ainda existe preconceito? Ou não? As pessoas já vão lhe procurar, já... Tem muita gente que me procura, já entende, tem essa questão de visão, mas ainda não é nenhum preconceito. Tem um receio de, eu não sei como é que meu animal vai fazer. Tipo, ele vai comer a planta, o que que ele vai fazer para utilizar. Como é o tratamento, Como né? é o tratamento. E o tratamento é um óleo, pinga na boquinha do animal ou pinga na comida, é bem tranquilo assim mesmo de fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você deve receber de mim. Esse óleo, ele está disponível ou ele é prescrito? Ele tem que ter uma formulação? Como é que funciona? Sim, ele tem a formulação para cada animal. Então, cada doença a gente faz uma formulação de óleo diferente. Então, a gente consegue tanto na farmácia, com a medicação, com uma receita azul, que a gente chama, que é uma receita diferente, quanto nas associações. Por exemplo, aqui em Fortaleza a gente tem uma associação chamada Abracan. Em Juazeiro do Norte tem a Arro, são várias associações canábicas que a gente consegue adquirir esse óleo por lá. Então, doutora, é importante salientar que não jamais dê por conta própria, né? Isso, tem que ter, cada animal tem sua individualidade, cada né? animal tem o seu processo, tem questão, porque às vezes não é um cão que é um cão reativo, que ele é um cão ansioso, ele tem isso, mas ele é um cachorro que tem um probleminha no coração, um probleminha no rim, um problema de pele. Então, a gente tem que formular esse óleo baseado nisso para a gente conseguir abraçar tudo isso. Doutora, agora vou uma pergunta pessoal. Vou aproveitar. Como foi que você chegou na cannabis, né? Qual é esse interesse? Como que surgiu? Eu sempre tive muito interesse na parte de medicinas integrativas. Então, laserterapia, ozonioterapia, fitoterapia. E aí, eu fui fazer um estágio em São Paulo e conheci uma veterinária que trabalhava com cannabis. Achei muito interessante, comecei a pesquisar, e na época eu tinha uma cachorrinha que tinha a disfunção cognitiva do cão idoso. Que é o Alzheimer. Que é o Alzheimer. E aí eu comecei a pesquisar, fiz cursos, fui atrás, fiz curso, mentoria, tudo. E comecei a atender e ver como os pacientes tinham uma evolução, assim, absoluta. De você não entender, assim, como assim, do dia pra noite melhorou? É isso que me fascina. É isso que me fascina. Acho que deve dar uma satisfação, né? Muito. Eu acho que, assim, o paciente que eu mais... que eu lembro, assim, era um cãozinho já idoso, um labrador, que tinha um probleminha de quadril. E ele tava sem andar, já todo mundo meio desacreditado. E aí eu iniciei com a terapia canábica, a gente iniciou com fisioterapia, que também é muito importante associar com a fisioterapia nos casos de dor. E aí, mais ou menos uma semana, um tempo depois, eu recebi um vídeo dele andando. E aí, 2 semanas depois, ele estava correndo.
Imagina a felicidade desse tutor, né? E os donos, nossa, eu não lembrava que ele era assim. boa. Então é muito gratificante. Doutora, muitíssimo obrigada por disponibilizar seu tempo e vir aqui falar sobre esse assunto que é fantástico, assim, cada vez mais encantando as pessoas. E antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, vocês podem me seguir pelo Instagram, é @vet.beatrizm. Lá eu posto muita coisa sobre cannabis medicinal, sobre animais silvestres também. Então, se você gostou e tem interesse, é só seguir por lá. Obrigada, doutora. De nada. Minha pet dica é sempre associar o tratamento da cannabis com o adestramento, no caso dos cães ansiosos e também dos cães reativos. Que assim a gente consegue promover uma maior qualidade de vida tanto para o paciente quanto para o seu tutor. Gente, eu estou aqui com o Apolo Vix, protetor, ativista da causa animal e representante do Abrigo São Lázaro. Apolo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, viu, estar aqui. prazer Obrigado é pelo nosso. convite, parabéns pelo seu trabalho de levar conscientização para as pessoas. Obrigada, Apolo. Conscientização animal. Olha, faz tempo que a gente quer essa entrevista, o prazer é nosso de receber você aqui. E hoje nós vamos falar de vários assuntos, mas o primeiro é um que é muito interessante, o projeto Cão Comunitário. Explica pra gente como é esse projeto. Exatamente, o cão comunitário nada mais é que aquele animalzinho que vive em situação de rua, né, por conta do abandono, infelizmente. É aquele animalzinho que está em uma determinada rua há uma boa quantidade de tempo e as pessoas daquela rua eles se unem para estar cuidando daquele animal, entendeu? Fazendo uma vaquinha para conseguir a castração, medicamento. É interessante também porque isso é questão também de saúde pública, né? E é um trabalho coletivo. Então a comunidade se junta para ser a responsável, para ser os tutores dos animais, né? Exatamente, para ser responsável. Que Isso legal. acontece não só, Catuxa, em situação de rua, mas animais que também acabam vivendo dentro de algum condomínio, né? Porque uma dessas pessoas, desses inquilinos, acabam fazendo essa vaquinha, juntando esse grupo e se responsabiliza pelo aquele animal. Na verdade, não são um animal, às vezes, mais de um, né? Entendi. Então a própria pessoa na comunidade pode se conscientizar e chamar as outras pessoas para cuidar, né? Não é obrigado você chegar e fazer aquele... Exatamente, mas eu acho interessante lembrar que é um trabalho coletivo. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos 30 milhões de animais abandonados, né? 20 milhões são cães e 10 milhões são gatos. E tudo isso é decorrência do abandono, né? Esses animais não deram em árvore e nem brotaram do asfalto. Todos eles foram abandonados. Apolo, a gente acompanha o seu trabalho. O trabalho de São Lázaro é o maior abrigo do estado do Ceará, na verdade. Exatamente. Já é muito conhecido, faz um trabalho incrível. E eu sigo você e eu vi essa semana você colocando umas coleiras nos animais e ração que você já leva no saquinho. Essas coleiras, como foi essa ideia? Como é que você faz isso? Então, essas coleiras são as coleiras refletoras, né? Eu me juntei. Gente, é super fácil de fazer. Todo mundo que tem essa boa vontade de ajudar os animais, inclusive com essas coleiras, evitam muitos acidentes, atropelamentos, porque infelizmente a gente sabe que as pessoas atropelam. É para parar para prestar socorro, mas isso não acontece, né? E sempre utilizam, eu não vi. Mas aí aquela coleirinha ela reflete no escuro e já evita ali um acidente. Em cima da coleirinha tem Me Adote, né, para estar incentivando também a adoção. E é super fácil, você pode fazer em casa, compra o material, o fecho, o engate rápido, o regulador, as tirinhas e a tira refletora e é só... Você tem no seu Instagram explicando como fazer, Eu né? tenho um tutorial no meu Instagram. Então depois ele vai dizer o Instagram para quem quiser acompanhar. Agora, Apolo, eu queria que você falasse um pouco do Abrigo de São Lázaro, né? Não é justo você vir aqui e não falar do abrigo, até porque as pessoas querem ouvir do abrigo, né? Que é um grande exemplo para os outros abrigos. O Abrigo São Lázaro ele foi fundado em 93 pelo meu bisavô Leônidas Dantas e ele tem 31 anos, né? Em novembro agora faz 32 anos de Abrigo São Lázaro, centenas de milhares de vidas já resgatadas, né? E foi fundado pela minha mãe, continuou fundado pela minha mãe, Rosane Dantas, né? Que maravilhosa. Rosane é um exemplo de pessoa. Com certeza. Pioneira na causa animal, né? Eu tenho um coração enorme. E hoje nós contamos com 1.280 animais abrigados, todos resgatados em situação de rua ou vítimas de maus tratos. Meu Deus, e como é que arca com esses custos, Então, doações? Como é que faz para ajudar? Porque 1.200 é muita coisa. É muita coisa. É aquela coisa, quem acompanha a gente vê a dificuldade, né? A gente nunca consegue tapar todos os buracos. A gente vive uma incógnita. Não só o Abrigo São Lázaro, né? Mas os demais abrigos do estado do Ceará, do Brasil. Nem sempre a prefeitura, o poder público
entra junto, mas nós conseguimos fechar um convênio ano retrasado, e eles fizeram a parte deles, a gente está tentando fechar novamente, né? Mas a gente vive mesmo de doações, né? Dos simpatizantes, das pessoas que gostam, dos protetores que ajudam financeiramente, doando ração, material de limpeza, bazar também com roupas, calçados, livros, objetos decorativos. E a gente vai arrecadando esses valores para estar quitando as dívidas da ONG, que é ração, clínica veterinária. De ração por dia são 380 quilos todos os dias, dá um total de R$3.000 por dia só de ração. Maria. O básico, né? O O alimento. E tem cães e gatos, né? Isso. Outros tipos de animais vocês resgatam também? Não. Sim, animais de porte grande, mas a gente não tem Sim. como comportar esses animais. Então a gente sempre conta com outros abrigos, no caso o APA, né, que recolhe animais de porte grande, e o abrigo Menino Vaqueiro também, que atua em Caucaia, mas região metropolitana, e também recebe os animais de porte grande. Outra coisa que eu estou sabendo que você faz, Apolo, que eu acho incrível. Não sei como é que você tem tempo para fazer tudo isso, mas além do Abrigo São Lázaro, você também ajuda os outros abrigos, ajuda a dar visibilidade aos outros abrigos. Como é isso? Isso, Que exatamente. hora você faz isso? De madrugada? Então, eu tô aqui respirando, gente, tô só respirando. Mas acho que a vida do protetor é essa, né? E eu acho que a proteção, ela tem que se unir. A proteção animal se faz unindo a causa inteira. Sim. Porque a gente vê muito desunião, né? Não só nessa causa, Em mas em todo várias canto, causas, né? né? E os animais não merecem passar por isso. Porque quando você se desune, os únicos afetados são os animais. Não é o fundador daquele abrigo, não é o protetor independente, são apenas os animais. E o Abrigo São Lázaro hoje, ele é o maior do estado do Ceará. Ele é documentado, legalizado, facilitando aí o envio de emendas, né? Para receber emendas, convênios com a prefeitura. E esses demais abrigos ainda não são, né? Eles não têm tanta visibilidade, Sim, não são tão validados como abrigos grandes. Então eu acho que a gente tem que se unir, porque, Catuxa, o mesmo problema que o Abrigo São Lázaro tem, animais que precisam de tratamento, que precisam de cuidados clínicos veterinários, precisam se alimentar, que é o básico, a fome não espera. Os animais, esses abrigos menores, que eles não são tão conhecidos, também precisam. Então pensei, não, eu posso ajudar dessa forma, né, com visibilidade, mostrando que esses abrigos existem, trazendo visibilidade para eles. Então acho que eu vejo Deus nessas ações. E aí eu vejo Deus nas suas ações, né, também. Agora eu queria falar, acho que dá tempo ainda, falar de um probleminha que eu vejo sempre. As pessoas abandonam muito nos abrigos. Abandonam. Ainda tá desse mesmo jeito, tanto no São Lázaro como nos outros que você visita, tem esse problema ainda. E a gente colocou câmeras no abrigo, tá? E elas não se intimidam ainda assim. É crime, né? Hoje é crime fazer abandono é crime, né? Tá previsto na Lei Sanção. Pena de 2 a 5 anos de cadeia, perda da guarda, no caso do abandono, ele já está abandonando o animal, né? Então, assim, as pessoas não se intimidam porque eu acho a lei ainda muito branda e a gente precisa que as leis para a proteção animal sejam um pouco mais severas, que as pessoas tenham medo, tenham um exemplo, não vou fazer isso porque isso é crime. As pessoas ainda não têm, porque a gente ainda tem aquela cultura enraizada de que animal é objeto, é coisa, mas animal não é coisa, é um ser ciente e sente as mesmas coisas que a gente sente. E eles abandonam sim, e é isso que acontece, que faz com que os abrigos fiquem superlotados. Então, muitas vezes as pessoas entram em contato, resgata esse animal e você diz um não com a maior dor no coração, as pessoas ficam com raiva porque elas acham que o abrigo tem a obrigação de receber esses animais. Eu queria deixar bem claro que nenhum protetor, nenhum abrigo tem obrigação. Nós estamos aqui por amor. Nós não somos pagos para isso. Quem tem essa obrigação é o poder público. Então, se vocês quiserem cobrar de verdade, cobrem do poder público. Os abrigos, eles precisam de incentivo, de ajuda, né? Tire um dia do seu dia para ajudar a limpar um canil, fazer um carinho ao animal que está dentro de um abrigo, que são animais muito carentes, entendeu? Apolo, obrigada. Amei o que você falou agora, muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, a do Abrigo São Lázaro, e já fica aqui o convite para a gente visitar o abrigo e mostrar para as pessoas. Eu já ia fazer esse convite, inclusive você leu meu pensamento aqui, adorei. Tá convidada. Obrigada. Já convidando, já se convidou, mas eu convidei de novo. Pois pronto, tá combinado. Fala as redes sociais pra gente. Gente, vocês podem entrar em contato para ajudar, para adotar animais também, fazer alguma doação através do Instagram @ApoloVix e @Abrigo São Lázaro. Marcar sua visita e estar se voluntariando também. É muito importante. Nós temos 1.280 animais que precisam desse apoio. A gente conta com vocês. Obrigada mais uma vez, Obrigado. Apolo. Deus te abençoe. Todos nós. A minha pet dica é: alimente um animal em situação de rua. Talvez seja a primeira refeição dele em semanas. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha.
Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi que coelhos não são roedores, são mamíferos e herbívoros. Por isso, sua dieta deve incluir legumes e fibras, como o feno e a grama. Nha, nha. Seus dentes não param de crescer. Eles precisam de um brinquedo de madeira para roer. E suas unhas devem ser cortadas a cada 6 meses. Ah! Não se deve dar banho nos coelhos. Eles são muito limpos e fazem sua própria higiene pessoal. Consulte sempre um veterinário e trate bem seus amigos pets. Repórter Fuinha informou. Ah, gente, o programa tá acabando, mas não fica triste não, porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo com ele e envia aqui no nosso WhatsApp. Acabou de chegar, não assistiu TV Pet Show aqui na TV? Sem problemas, olha o nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Lá tem todas as matérias para você. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho que é para dar aquele apoio. E agora também estamos presentes no Spotify. Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. E lembrem-se, animais pintam o mundo melhor.